Eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, amém? Isaías, no capítulo 29, no versículo 13. Isaías 29, versículo 13. E eu tenho certeza que essa palavra, ela é muito atual. Essa palavra, ela foi lançada por Isaías muito antes da vinda de Jesus. E essa palavra também foi replicada por Jesus, citando o que Isaías falou. E essa palavra, ela é muito atual para os dias de hoje, para esses dias que nós estamos vivendo. Amém? Então eu queria que você prestasse muito atenção. Isaías 29, no capítulo 29, no versículo 13, a palavra do Senhor, ela vai falar da seguinte forma. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Amém? Eu queria até aqui, e eu queria que nós ficássemos bem fitados nesse capítulo 13. O que o Senhor disse primeiramente aqui, que o povo estava aproximando do Senhor. O povo estava honrando o Senhor com seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Então, eu queria primeiramente falar a respeito destas questões que nós estamos vivendo também nos dias de hoje. Se você olhar um pouquinho para o começo de Isaías, você vai vindo trazendo e vai ver tantas coisas que o Senhor estava falando àquele povo, o povo de Israel, através de Isaías. O Senhor estava levando uma palavra de vida para aquele povo, uma palavra para que aquele povo se consertasse, se ajustasse, para que viesse sobre eles o que o Senhor diz lá em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor viessem sobre eles, porque se eles ouvissem e se eles praticassem, viriam as bênçãos do Senhor sobre ele. E o Senhor vai falando aqui coisas que nós precisamos trazer para os dias atuais, e nós começarmos a meditar nessas coisas que o Senhor vem falando, falou para aquele povo, e Ele está falando conosco também nos dias de hoje. E o Senhor vai falando assim, olha, no começo de Isaías: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Se nós olharmos nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas nós temos visto falando que Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, Deus tem ocasionado alguma situação ruim na vida dele, e Deus está falando: olha, eu criei esses meus filhos, eu os levantei, eu os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. E nós precisamos entender que muitas das situações que nós vivemos hoje são decisões que nós tomamos erradas no passado. Muitas das situações que nós estamos vivendo hoje pode ter sido o inimigo que colocou algum laço no caminho e você caiu nesse laço. E de repente nós estamos colocando a culpa no nosso Deus. E nós precisamos ter um cuidado. O Senhor está falando isso aqui. Lá em Provérbios 6, 16 e 17, vai falar 6 coisas que o Senhor aborrece, e a sétima em especial, Ele abomina. E vai falando aqui de olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, que é a sétima, o que semeia contendas entre irmãos. O Senhor, ele estava observando todas essas coisas acontecendo no povo de Israel.
o povo adorando outros deuses, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Irmãos, e se nós olharmos para hoje, nós podemos visualizar também essas coisas nos dias de hoje. E nós precisamos estar como Paulo falou para nós. Nós precisamos fazer o autoexame sempre, diariamente, das nossas vidas, para nós entendermos se nós estamos vivendo conforme o querer do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, não para viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer forma, uma vida fazendo as nossas vontades, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Então, o Senhor vai falando aqui que Israel, ele não tinha o conhecimento, e fala que o povo estava perecendo por causa disso. O Senhor vai falar que até os animais, eles conheciam o seu dono, mas o povo de Israel não estava conhecendo o seu pai. Olha que coisa tremenda. Então nós precisamos estar atentos a essas palavras que o Senhor lançou naquela época, porque a palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz, e essa palavra é atual demais, é para o dia de hoje. Quantas pessoas estão sem entendimento, quantas pessoas têm vivido sem buscar o conselho do Senhor, quantas pessoas têm vivido sem se aproximar de Deus, sem querer um contato com Deus, sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos ter esse entendimento. E aí o Senhor ainda vai falar das qualidades daquela nação. O Senhor vai falar que era uma nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E quando eu li esse texto aqui, irmãos, automaticamente eu me lembrei das qualidades que o Senhor falou para Jó: homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal, um homem temente a Deus. Olha as qualidades que Deus deu lá para Jó, e olha as qualidades que Deus estava dando para esse povo. Um povo que tinha se afastado de Deus, dos desígnios de Deus, e estava caminhando pela sua própria vontade. E com isso, quando o homem ele caminha pela sua própria vontade, ele vai fazendo aquilo que apraz o seu coração, e ele começa a andar por caminhos ruins. Então nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. E o Senhor vai falar também a respeito de sacrifícios. Vai falar que ele já estava muito chateado, porque aquele povo pecava, ia lá e entregava sacrifícios, achava que tudo estava resolvido, no outro dia voltava a pecar de novo, pecava, entregava sacrifícios, e o Senhor diz que estava enojado já daquela situação. Irmãos, atual demais. Quantos de nós hoje fazemos algo de errado, pedimos perdão para o Senhor, e logo mais, alguns dias à frente, ou até no outro dia, já estamos fazendo novamente aquilo que aborrece o Senhor. E nós precisamos verdadeiramente nos aproximarmos do Senhor de uma forma diferente, uma forma que, querendo uma transformação, querendo uma modificação, mas para que tudo isso aconteça, irmãos, é necessário uma decisão. É necessário nós tomarmos uma decisão. Muitas das vezes nós ficamos querendo que o Senhor faça tudo, mas o Senhor conta com a nossa decisão também. O Senhor conta com o nosso esforço. O Senhor conta com o nosso querer. Então nós precisamos estar atentos a essas questões. Amém? E eu coloquei aqui, essa foi a minha introdução, eu coloquei 4 passos aqui que fala esse texto. O primeiro passo que esse texto fala é aproximar-se do Senhor. Isso é muito bom, isso é maravilhoso quando nós tomamos essa decisão de nós nos aproximarmos do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que não pode ser a vontade de aproximar do Senhor pelaquilo que Ele pode nos dar. Mas tem que ser a vontade de nós aproximarmos do Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele constituiu nas nossas vidas, porque foi Ele quem nos deu o dom da vida.
é Ele que tem a sabedoria para as nossas vidas, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai nos ensinar, nos direcionar, para que nós possamos viver uma vida aqui nessa terra. Então o Salmo 73, 28 fala assim, que bom é aproximar-se de Deus, e isso realmente é maravilhoso. E o Senhor, Ele vai falando nesse versículo de Isaías, que o povo, ele estava aproximando dEle, mas o povo aproximava, falava coisas bonitas, como nós temos visto hoje. Você vai conversar com as pessoas, não, eu conheço Deus, e fala tantas coisas, mas quando você olha para a vida, quando você vai ver os frutos, não estão correspondendo àquilo que a palavra do Senhor fala. Tiago 4,8 fala assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificais as mãos, pecadores, e vós que são de ânimo dobre, limpai o coração. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos verdadeiramente comparecermos diante de Cristo, arrependidos dos nossos pecados, e verdadeiramente mudarmos de atitude. O Senhor está falando aqui, olha, aqueles que têm ânimo dobre, inconstantes, aquele que hoje está com o Senhor, amanhã não está, hoje está em cima do muro. O Senhor está falando aqui, olha, limpai o coração, limpai o coração. E nós precisamos estar de coração limpo na presença do Senhor. Nós precisamos nos humilharmos na presença do Senhor, para que Ele venha nos exaltar, para que Ele venha ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Nós precisamos estar na presença do Senhor de uma forma diferenciada, aproximarmos do Senhor querendo aprender, aproximarmos do Senhor querendo aprender para exercitarmos tudo aquilo que Cristo fez, para sermos parecidos com Cristo. E nessa época, é uma época que nós podemos exercitar tudo aquilo que o Senhor nos falou, a respeito de amor, a respeito de paz, a respeito de alegria, a respeito de humildade, de generosidade, a respeito de benignidade, de bondade, de fé, a respeito de fidelidade, de mansidão, de temperança. Como está a nossa vida nesses quesitos? Como nós temos sido, como nós temos nos aproximado das pessoas? Nós temos nos aproximado com o amor de Cristo, nós temos ajudado aqueles que estão necessitados, nós temos sido humildes quando alguém fala algo áspero conosco, como nós temos reagido? Nós que somos de Cristo, nós temos reagido com a mesma forma que estamos sendo tratados, ou nós temos espelhado na palavra de Deus e reagido de uma forma diferente? Porque a palavra de Deus fala para nós, a resposta branda, ela desvia o furor. A pessoa pode vir com a maior fúria para cima de você, mas se você lançar uma palavra de amor, aquilo ali desmonta aquela pessoa que está vindo com fúria. Mas se você for na mesma velocidade que aquela pessoa está vindo, irmãos, realmente vai sair fogo daquela situação ali. Então nós precisamos exercitar essa palavra, eu entendo que esse é o tempo que o Senhor está preparando, para Ele peneirar, para Ele ver quem são os obreiros aprovados, para ver quem são aqueles que estão fazendo a vontade dEle. E nós precisamos entender isso, aproximar do Senhor com esse coração de amor, assim como o Senhor nos ama, assim como o amor inexplicável do Senhor pelas nossas vidas, nós precisamos também nos aproximar do Senhor. As bênçãos que virão sobre as nossas vidas vão ser consequências dessa aproximação, desse aprendizado, dessa prática das coisas boas que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Então esse primeiro ponto, a palavra fala de aproximar. Deus estava falando através de Isaías, o povo se aproxima de mim. E isso é bom. Nós precisamos verdadeiramente nos aproximar cada vez mais do Senhor. Cada vez mais ter vontade de ler a palavra, cada vez mais ter vontade de ter intimidade, de orar.
E eu sempre me pego, porque quando a gente constitui um novo amigo, ou quando a gente está namorando, a gente fica maravilhado para falar com aquela pessoa, fica doido para falar com aquela pessoa. Então, quando você, irmãos, quer demonstrar o seu amor por Deus, só tem uma forma, é você se relacionando com Deus, para você aprender as coisas de Deus, amém? Então, se você não tem relacionamento com Deus, fica difícil de você crescer, de você avançar, de você aprender com o Senhor. Então fica ligado aí, o Senhor estava falando que o povo estava se aproximando dele, então se aproxime cada dia mais de Deus, tenha sede, tenha vontade de conhecer a Deus, não tenha vontade de conhecer só no raso, mas se aprofunde no Senhor, amém? O segundo ponto que o Senhor estava falando aqui era um paradoxo. Aquele povo se aproximava do Senhor só de boca. O coração deles estava longe. O Senhor falou dessa forma. O coração deles estava longe do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite: como você tem se aproximado do Senhor? Como você tem se aproximado do Senhor? Você tem se aproximado e falado do Senhor só de boca? Eu conheço a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas sabe qual é a hora? Qual é a hora que isso é uma verdade nas nossas vidas? É quando a pressão chega, quando a dificuldade chega. É a hora que nós mostramos se verdadeiramente nós estamos no Senhor, se nós estamos falando essas coisas só de boca, ou se dentro do nosso coração a palavra está irrigada aqui dentro do nosso coração, a palavra está impregnada dentro do nosso coração. Então eu quero te convidar para que você coloque essa palavra e deixe ela frutificar, ela criar raízes dentro do seu coração. Em Salmo 139, no versículo 1 ao 4 vai falar assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Algumas versões falam que ainda a palavra nem chegou à nossa boca, e o Senhor já conhece aquilo que nós vamos falar, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não adianta eu estar falando algo aqui, mas o Senhor, Ele está me sondando e Ele conhece o meu coração. Se eu não estiver falando nada aqui que esteja ligado a essa palavra, o Senhor está de lá reprovando. Por quê? Porque Ele quer que do nosso coração, aquilo que saia da boca tenha realmente raiz dentro do nosso coração. Nós estejamos vivendo realmente o que Ele quer para nós. Então nós precisamos estar ligados no Senhor, nós precisamos estar com o coração no Senhor. E quantas vezes eu peguei essa palavra e eu começo a meditar, eu começo a trazer para os dias de hoje, e o Senhor estava falando para aquele povo. O povo estava falando que amava o Senhor, que conhecia o Senhor, e estava fazendo tantas coisas erradas que o Senhor mandava que não fizesse. E nos dias de hoje, como está sendo? Não é diferente. Nós temos a palavra, nós temos os ensinos, nós temos os exemplos dos outros povos que foram lançados aqui na palavra, e nós ainda continuamos errando. Nós muitas das vezes ainda continuamos com o coração longe do Senhor. Quantas vezes nós vamos aqui para a igreja, nós viemos aqui para a igreja, e aí quando nós chegamos aqui, em vez de nós estarmos prestando atenção, em vez de nós estarmos louvando, adorando, em vez de nós estarmos prestando atenção na palavra, nós estamos com o coração longe, coração lá no trabalho, coração em uma outra situação, e o Senhor não se agrada. Quando nós tiramos um tempo para o Senhor, tem que ser um tempo de qualidade, um tempo realmente para nós vivermos, para nós meditarmos, para nós olharmos para nós e nos colocarmos ali, como nós estamos vivendo, para nós vermos as experiências que nós estamos vivendo, se estão alegrando o Senhor.
Então o Senhor conhece o nosso coração. Nós precisamos viver essa verdade na presença do Senhor. Lá em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, o Senhor Jesus, ele vai contar a parábola do fariseu e do publicano. E vai falar que o fariseu, ele estava fazendo uma oração, aquela oração, dizendo que ele obedecia o que o Senhor estava falando para ele, com ele, que ele conhecia a lei, e que ele tinha o privilégio de ser dizimista, e falando tantas coisas que ele fazia, se gabando das coisas que ele fazia. E aí o Senhor Jesus vai falar do publicano. Vai falar que o publicano, ele não tinha coragem nem de elevar os olhos dele para o céu, porque ele sabia da condição dele de pecador. E a única coisa que ele falava: Senhor, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Isso serve para nós olharmos como nós estamos vivendo, irmãos. Se nós estamos sendo altivos, se nós estamos sendo orgulhosos. Quantas vezes nós somos orgulhosos, quantas vezes nós somos soberbos. E nós precisamos quebrar essas coisas, porque o Senhor não se agrada dessas coisas. A palavra do Senhor vai dizer que se tem algo que nós devemos nos orgulhar e falar, é que nós conhecemos o Senhor. É disso que nós devemos nos orgulhar, é que Ele tem algo preparado para nós, é que Ele é o nosso Pai, é que Ele é o nosso Salvador. É dessas coisas que nós precisamos nos orgulhar. E quantas pessoas já esqueceram de Deus, porque voltando lá no começo, quando Deus falou que colocou pessoas que Ele que levantou, Ele que nos levanta, irmãos. Se você hoje está em algum cargo aí, se você está em algum local de destaque aí, não pense que foi por sua força, foi Deus que te colocou aí nesse local, foi Deus que te abençoou, foi Ele que abriu as portas para que você estivesse aí. Então não seja soberbo, foi Deus que te abençoou, não seja soberbo. Glória a Deus, Deus é bom, irmãos, e tudo que Ele vai falando aqui serve para nós olharmos para nós e vermos como nós estamos na presença dEle, amém? Então esse ponto, o segundo ponto, nós estamos falando a respeito de honra. Então você quer honrar a Deus? Existe uma forma absoluta de nós honrarmos a Deus. Você quer honrar a Deus? Seja obediente. Seja obediente. Glória a Deus. Atos 5:29 fala assim: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, e os apóstolos disseram: mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Seja primeiramente obediente a Deus, seja primeiramente obediente à palavra, amém? A desobediência era a vida que tínhamos antes de ser salvos. Tito 3:3 fala assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa era a vida antiga, hoje é uma vida diferente. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Em Gênesis 22:18 fala assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Por causa da obediência de Abraão, nós fomos abençoados. Então, tudo aqui vai dizendo a respeito de obediência. Tem promessa para aquele que é obediente. Isaías 1:19 fala assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Então vai falando, irmãos, quantas coisas a obediência ela vai nos trazendo, quantas bênçãos a obediência vai nos trazendo. Então, obediência a Deus, obediência à palavra. E nós também podemos observar, Isaías vai contando a história de Israel, vai contando a história dos povos. E quando os povos eram desobedientes, eles sofriam, porque também como a obediência, ela traz bênção,
a desobediência, ela traz consequências severas. Por isso que eu falo que muitas das coisas que nós passamos tem a ver com as nossas decisões, tem a ver com a nossa obediência. A obediência é o melhor do que uma vida religiosa. Lá em 1 Samuel 15, 22, fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus tinha dado uma ordem para Saul, para o rei Saul, para o rei Saul ir lá nos amalequitas, extinguir aquele povo e não trazer nada de lá, nada. E Saul, ele foi desobediente, ele trouxe o rei vivo, e ele trouxe animais, e ele trouxe várias coisas que trouxeram de lá. E o Senhor falou para Samuel: o que é isto que eu estou ouvindo? Porque o povo vinha vindo da guerra com os despojos, com os animais, e o Senhor perguntou para Samuel: o que é isto que eu estou ouvindo? Saul não fez conforme o que eu falei, ele já está reprovado, pode ir lá e falar para ele. E aí o Senhor lança essa palavra, que o obedecer é muito melhor do que sacrificar. Quantas pessoas passam o ano todinho fazendo coisas erradas, aí no final, algum tempo que ele tira no final do ano, aí ele sobe escadaria de joelho, ele faz tantas as coisas, tantos sacrifícios, apresentando a Deus. E Deus tem falado para nós: o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada muito mais em que nós sejamos obedientes. Então você quer honrar a Deus, seja obediente. Não só a Deus e a sua palavra, mas seja obediente às autoridades. O Senhor não fala isso. Obedeça os seus pais, obedeça os governantes, obedeça os patrões, obedeça ao pastor, obedeça a mulher. A Bíblia diz que tem uma honra em a mulher em obedecer o seu marido. Então seja obediente, porque a obediência, ela é honra para aqueles que obedecem e para aqueles que estão ditando as ordens também. Então seja obediente. Terceiro ponto que eu quero colocar para você, que a palavra do Senhor fala a respeito de temor. Amém? Quero voltar aqui em Isaías 29, 13. Fala assim, mas para o final do versículo: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Como tem sido o seu temor ao Senhor? Quando você vai procurar o que significa temor ao Senhor, muitas pessoas entendem que é ter medo de Deus. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus. E temor não significa isso. Temor para Deus não é isso. Temor para Deus é reverência, é respeito, é você respeitar o Senhor, é você ter uma reverência especial pelo Senhor. Certa feita, eu estava numa igreja e tinha uma pastora que estava trazendo uma palavra. E ela falou algo que marcou a minha vida. Havia crianças correndo dentro do templo enquanto ela estava pregando, e ela parou a pregação e ela falou assim: eu queria pedir aos pais que, por gentileza, pegassem seus filhos, trouxessem para perto e colocassem perto de você, e que você colocasse ele para observar, ele para ouvir essa palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu já servi ao diabo, essa pastora falando, eu já servi ao diabo. E lá as crianças têm um respeito tremendo. Elas não levantam, elas ficam abaixadas, de cabeça baixa lá, e não fazem nada de errado. E aqui na casa do Senhor, aonde nós deveríamos ter reverência, porque Deus infinitamente superior, nós deixamos as crianças, ou nós
também como adultos nos comportamos de qualquer maneira. Então, vamos ter reverência, vamos ter temor ao Senhor. Você veio para a igreja, larga, desgruda desse celular. Esquece esse celular em casa, porque está te tirando a atenção de você estar ouvindo a palavra, de você estar buscando crescer na presença do Senhor. Então, nós temos que deixar tudo aquilo que dispersa, tudo aquilo que vai tirar a nossa atenção do Senhor. Amém? Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a respeitar, quando você começa a amar, quando você começa a reverenciar o nosso Deus, sabedoria está chegando na tua vida. Então nós precisamos entender isso. O Senhor também falou de temor. E o Senhor finaliza dizendo que os homens estavam dando mais valor às doutrinas humanas do que a palavra de Deus. E isso também tem um peso tremendo, irmãos, para os dias de hoje. E eu queria ler com vocês Mateus 15, no versículo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Você que está em casa, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Mateus 15. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, o Senhor Jesus falando conosco aqui, nessa palavra. Amém? Isaías falou 700 anos antes de Jesus, e agora Jesus está falando a mesma palavra, e nos dias de hoje, atual demais. Quantos pastores têm colocado peso sobre as ovelhas? Quantos pastores têm colocado preceitos de homens e não preceitos da palavra? E muitas pessoas têm se desviado por causa disso. Julgo que não tem na palavra e pessoas têm colocado. Então vamos dar uma olhada o que Jesus falou aqui em Mateus 15, a partir do versículo 1. Fala da seguinte forma: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Tradição de homens. Era a tradição que eles colocaram, não um processo de higiene, mas era uma tradição que criaram de lavar as mãos. E ele, porém, versículo 3, lhes respondeu: por que transgredir vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um local escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque o coração procede em maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina.
doutrinas de homens. Quantas coisas as pessoas têm colocado hoje? Não pode usar um brinco. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode cortar o cabelo. Não pode isso. Não pode aquilo. Sendo que a Bíblia não tem falado nada disso. As pessoas colocando doutrina de homens, colocando peso em cima das pessoas. E por causa disso, pessoas têm se desviado. Não pode se depilar. Não pode isso. Não pode aquilo. Sendo que a Bíblia, ela não condena nada disso. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos fala dos bereanos. Aqueles que quando alguém falava algo, eles iam consultar na palavra do Senhor, se aquilo era verdade. E nós precisamos estar como esse povo, crentes bereanos, consultando a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração. E eu quero encerrar com algumas perguntas para nós nessa noite. Como nós estamos nos achegando a Deus? Estamos achegando somente de boca ou de todo o coração? É a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite. Como nós estamos nos achegando ao nosso Pai? A segunda pergunta que eu quero deixar para nós meditarmos. Essas perguntas vão ecoar durante essa semana no nosso coração. A segunda pergunta que eu quero deixar para você refletir. Como está o nosso temor para com o Senhor? Como está o nosso respeito? Como está o nosso amor para com o Senhor? Eu quero deixar para nós refletirmos. E a terceira pergunta, eu quero deixar como está a nossa obediência na presença do Senhor. Como nós estamos obedecendo? Eu sei que a palavra tem chegado. Eu sei que a palavra tem chegado aos nossos corações, mas como nós estamos colocando essa palavra em ação? Nós estamos fazendo o que o Senhor tem dito para nós fazermos, ou nós estamos fazendo ao contrário? Nós temos fechado os olhos, nós temos cultivado um pecadozinho de estimação, nós temos dito, não, isso aqui não, aquilo lá sim, eu dou conta de fazer, mas isso aqui não tem tanta importância. Mas eu quero te dizer nessa noite que a palavra do Senhor, ela é completa. Não é só um versículo ou outro que nós precisamos cumprir, mas nós precisamos cumprir a palavra do Senhor por completo, amém? Tudo aquilo que Ele deixou para nós, tudo aquilo que Ele falou ao nosso coração. Então eu quero te dizer, essa palavra que Isaías lançou 700 anos antes de Cristo estar aqui, essa palavra que Cristo replicou aqui em Mateus 15, Cristo ele usou a palavra que Isaías usou. E essa palavra ela é muito atual para os dias de hoje. Porque muitas das vezes nós ainda estamos andando errantes na presença do Senhor. Mas o Senhor ele está nos chamando a atenção. É por isso que muitas das vezes vem essas pregações, exortação da parte do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos ajustar, para que nós possamos alinhar as nossas vidas, para que nós possamos consertar aquilo que está fora do esquadro, para que nós possamos levar a nossa vida conforme o Senhor quer. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos durante essa semana, com essas perguntas. Como você tem se achegado a Deus? É de todo o coração? Você tem tido temor pelo Senhor? E você tem tido obediência pelo Senhor? Então que nós possamos meditar, amém? Durante essa semana, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Irmãos, não é examinar o teu irmão, não é examinar o outro que está do teu lado, é o autoexame. É nós nos examinarmos e nós, se estivermos errando, mudar o curso daquilo que está errado, amém? Então que o Senhor te abençoe, que essa mensagem ela possa ecoar no teu coração durante essa semana. E eu ainda quero falar algo de especial enquanto a equipe de louvor vai solando para esse próximo louvor que nós estamos caminhando para encerrar essa live. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós entendemos que está próximo a vinda do Senhor, a promessa que Ele nos fez, e a promessa dEle é algo que, sem sombra de dúvidas, vai ser cumprida.
Ele falou que vai voltar para buscar a igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E uma das formas de dizer que você é filho, que você é igreja, é confessando com a sua própria boca que você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria te convidar nessa noite, você que está aí em casa, você que está no sofá, talvez você esteja na cozinha, talvez você esteja no quarto, aonde você estiver nesse momento. Se você ainda